notícia esses dias, quer dizer, já vem correndo há um tempo, né? Não é, Matheus? De um possível herdeiro do Gugu, que está fazendo, tem um processo para tentar confirmar a paternidade do Gugu, que seria filho do Gugu. Essa história já vem há um tempinho, não vem? Kátia, essa história já dura um bom tempo e desde o falecimento do apresentador chama a atenção justamente esse ponto de interrogação por conta justamente de no passado o apresentador ter comunicado que viveu uma experiência com uma outra pessoa, com uma outra mulher. Primeira relação sexual dele? Na sua primeira relação sexual, que a gente pode no primeiro momento até de fato dar o direito, né, do Ricardo defender junto com a mãe essa possível paternidade. A questão é que teve uma resolução recente em relação à família, né? As gêmeas, o próprio João e a Rose Miriam, que é a mãe, se resolveram. O ponto e o questionamento que vem a partir de agora é porque há alguns instantes atrás a mídia, a imprensa também noticiou uma possível vitória desse suposto filho. Uma vitória por que se não saiu o resultado do DNA? Porque ele está comemorando o fato dele ter brevemente o resultado desse teste de DNA, que a dona Maria do Céu foi, de alguma forma ali, foi feito um acordo para que ela fosse a pessoa com quem seria feito a testagem do DNA, porque inicialmente seria feito com os filhos. Ou seja, a história está andando, mas há um grande questionamento. E aí, como fica a história da herança com aquele patrimônio bilionário que o Gugu deixou? Né? É uma história realmente que tem levantado muitos questionamentos, inclusive nas redes sociais. Mas o doutor Nelson William é advogado das meninas e da Rose Miriam também, né, doutor Nelson? Quer dizer, da família. Mas vamos lá, sobre o processo em si, eu não posso me manifestar, porque o processo tramita em segredo de justiça, posso falar em tese. Bom, em tese não, aí o fato, a família realmente está em paz, ou seja, os liberatos e mais Rose Miriam, graças a Deus, a paz. E agora temos esse fato aí, que acredito eu que muito em breve nós teremos aí o desfecho, né? É filho ou não é filho? Porque eu acho que isso daí não tem muito para onde correr. O DNA, da conclusão de 99%, né? O DNA resolve a questão. Bom, a gente está aqui na expectativa, né? Seja a verdade a prevalecer. E a dona Maria do Céu que fez a testagem? Não, ainda não foi feito, mas possivelmente será a dona Maria do Céu, será a própria Aparecida, né? Já foi noticiado, inclusive, isso. Mas, e a família também está tranquila em relação a isso? Não, sem estresse com relação a isso. Pelo menos as minhas clientes, que são as irmãs, a Marina e a Sofia, e a Rose Miriam, tem muito que... Ô, doutor, uma coisa que eu fiquei curioso, e até a gente fica lendo na internet, eu não sei se o senhor pode falar também disso, claro, respeitando aqui o limite ético que o senhor pode, mas todo mundo fica na internet falando, mas nossa, mas como assim? Mas o Gugu tinha 14 anos, como é que essas histórias batem? A gente até lendo, você lê lá as biografias do Gugu, né, já deu entrevistas em alguns lugares, das primeiras vezes e tal, enfim. Teria uma lógica jurídica? Isso pode acontecer mesmo? Eu tive um sócio no escritório que ele teve o primeiro filho dele, tinha 14 anos. Não, é possível, isso embora não seja tão comum nos dias de hoje, né? Antigamente, mas pode ser sim. Agora, o que nos causa, de certa maneira, espécie ou uma certa surpresa durante todo o tempo de vida do Gugu, nunca pediu, ou seja... Depois do falecimento dele? Depois do falecimento, passado tanto tempo, e outra, essa história já era pública, porque aí fica uma dúvida, né? Ele se encaixou em uma história que ele ouviu, ou não, né? Porque essa história era pública, o Gugu deu essa declaração... Ele declarou essa entrevista. Há um tempo atrás, né? Ou algum bom tempo atrás, e depois de morto, né? Então, de certa maneira, é uma surpresa assim, mas também não é um fato inédito. Tivemos já outras circunstâncias assim, envolvendo inclusive pessoas famosas e tudo mais. Vamos aguardar. Acho que não tem muito o que correr, né? E nem o que argumentar, uma vez que nesse caso aí a prova ela é definitiva através do exame de DNA. Mas muda a herança. Se der positivo, os herdeiros podem ter que dividir com esse Diminui filho o dinheiro? novo. Ou seja, juridicamente cairá o testamento se ele for filho, porque o Gugu não tinha conhecimento disso, ou seja, ele fez um testamento sem conhecimento que ele tinha um herdeiro necessário e nesse caso a lei é muito clara, o testamento cairá. E vai cair, né, uma vez caindo, ficarão apenas os herdeiros necessários, no caso apenas os filhos. Que no meu caso, por exemplo, continua um quarto para cada um, continua a mesma coisa, muda muito pouco.
Diminui a fortuna. Os sobrinhos, né? Os sobrinhos ficam fora do... Aí no caso, acredito eu, aqui em tese, vamos falar em tese, os sobrinhos, no caso, teoricamente, seriam os mais prejudicados. Agora, com relação ao João Augusto, Sofia e Marina, nenhum prejuízo há. Mas isso em tese, porque nem foi feito o exame ainda. Mas em tese, Vamos aguardar, que eu acho que é muito prematuro a gente cravar alguma ideia aqui. E tudo que a gente fala é em hipótese. Eu acho que o assunto está correndo, tramita em segredo de justiça, é melhor deixar assim, porque esse caso ele já criou muita celeuma, né? Muita polêmica, né? Muita polêmica e tudo mais. E vamos deixar E acaba com a paz das pessoas, vamos deixar o Gugu em... Nós já estamos em paz. Vamos deixar o Gugu em paz também. Né? Ele merece, por ele tanto merece. tempo, tanto vamos trabalho. deixar o Gugu em paz. E partiu tão cedo, né? Infelizmente. Infelizmente.